Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça
graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Festa da dedicação da Basílica de São João do Latrão. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Christ,
Ó Deus, com pedras vivas e escolhidas, preparais um templo eterno para a vossa glória. Aumentai na vossa Igreja os dons do Espírito que lhe destes, para que vosso povo fiel cresça sempre mais, edificando a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo está voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. E haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. antes da hora
Ele vem ajudar. Os traços de um rio vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Conosco está o Senhor do universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplar os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Os traços de um rio vem trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu coloquei, como experiente mestre de obra, o alicerce, sobre o qual outros se põem a construir. Mas cada qual veja bem como está construindo. De fato, ninguém pode pôr outro alicerce diferente do que está aí, já posto, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo, e vós sois santuário. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas
e os cambistas que estavam aí sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste domingo, a Igreja celebra a festa da dedicação da Basílica do Latrão. Basílica do Latrão, porque esta Basílica Papal está na região, na cidade de Roma, conhecida como a região do Latrão. Trata-se da Catedral do Papa. É nesta igreja, portanto, que está abrigada a cadeira do Papa, a partir da qual o Papa governa toda a Igreja. Ele é o sucessor do apóstolo São Pedro, é aquele que preside na caridade o colégio apostólico, é aquele que tem a missão de pastorear o rebanho de Cristo espalhado pelo mundo inteiro. Portanto, esta festa nos convida a renovar a comunhão com a Igreja Universal. Nós estamos em Itapetininga, estamos no estado de São Paulo, no Brasil, mas não estamos isolados. Nós fazemos parte da Igreja de Cristo que está espalhada pelo mundo inteiro. A Igreja que é cuidada pelos sucessores dos apóstolos, pelos pastores, aqueles que são chamados e enviados pelo próprio Cristo, e esses pastores são presididos por aquele que é o sucessor de Pedro, hoje o Papa Leão. E ao mesmo tempo renovamos o nosso amor, o nosso respeito ao Santo Padre, e por ele rezamos, pedindo ao Espírito Santo que o ilumine para que continue cuidando, pastoreando o rebanho de Cristo. A solenidade, a festa da dedicação da Basílica do Latrão propõe textos que nos remetem à realidade do templo, à importância do templo na vida do povo de Deus. Nós acompanhamos no texto do Evangelho Jesus expulsando do templo os vendedores e cambistas. O templo tinha uma função importante na vida religiosa do povo de Israel. Era no templo que o povo de Israel oferecia por excelência o seu culto a Deus através do sacrifício de animais. O povo ia até o templo, até a cidade santa, Jerusalém, para celebrar as festas mais importantes do calendário litúrgico judaico. Jesus está notando que os homens estão fazendo do templo uma casa de comércio. Jesus, consciente do papel do templo, da sua função na vida religiosa do povo, expulsa os vendedores e cambistas para purificar o templo, de tal modo que as pessoas possam
viver e cumprir a sua fé, viver a prática religiosa, possa se aproximar de Deus através do culto que eles realizam no templo. Jesus está purificando o templo para que aqueles que acorrem ao templo não sejam impedidos de viver, de celebrar o seu culto a Deus. Nós aprendemos com São Paulo que nós somos templo, santuário de Deus. Nós aprendemos com o apóstolo São Paulo que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Como o templo de pedra, de tijolos, é o lugar do encontro do povo com Deus, nós também somos um lugar onde as pessoas podem encontrar esse Deus vivo. Hoje, acompanhando pela leitura do Evangelho a purificação do templo de Jerusalém, nós também devemos pedir a Deus que purifique a nossa vida. Porque se nós somos templos vivos do Espírito Santo, nós precisamos remover da nossa vida tudo aquilo que nos impede de ser aquilo que somos pelo batismo. Templos vivos do Espírito Santo, onde os irmãos que se aproximam encontram esse Deus vivo. Quantas coisas nós vamos colocando na própria vida e que nos impede de ser esse templo, este santuário de Deus, onde Deus é encontrado. É interessante, porque nós, como católicos, quando visitamos uma cidade desconhecida, uma das primeiras coisas que nós fazemos, na medida que nós vamos entrando na cidade, os nossos olhos começam a correr e a procurar uma igreja. Nós ficamos procurando onde está a Igreja Católica. A Igreja Católica, a igreja mais tradicional, a arquitetura mais tradicional da igreja, ela é facilmente identificável. Nós começamos a procurar uma torre, uma cruz, porque reconhecemos que são sinais que indicam que se trata de uma igreja católica. São sinais que indicam que ali nós temos um templo católico, onde a comunidade católica se reúne para celebrar a sua fé. Mas é verdade que nós podemos ser enganados, porque as igrejas protestantes históricas, as igrejas protestantes mais tradicionais, têm uma arquitetura externa muito parecida com a arquitetura da igreja católica. Nós temos na nossa cidade um exemplo disso. Existe uma igreja protestante nas proximidades da igreja do Rosário. As pessoas que não conhecem imaginam que é uma igreja católica. O que nós fazemos? Quando nós identificamos, parece que é uma igreja católica, nós entramos e nós começamos a procurar os outros sinais que indicam que aquele templo é um templo católico. Você vai avançando e não encontra a imagem de Nossa Senhora. Você vai andando e não encontra o crucifixo. Você começa a observar o espaço e nota que não há uma mesa do altar, não há um ambão, como na disposição do presbitério da Igreja Católica. E você identifica que não há sacrário. Não é uma igreja católica. Porque existem sinais que nos remetem ao templo católico. Do contrário, quando você entra numa igreja católica, você vai observando os sinais, as imagens dos santos, os vitrais. Você vai observando que existe um altar, um ambão, uma pia batismal e, sobretudo, que existe um sacrário, a luz vermelha que indica a presença real de Jesus no tabernáculo. São sinais que indicam que aquele templo é um templo católico. Onde eu quero chegar? São Paulo está dizendo que nós somos santuário de Deus. Assim como nós conseguimos identificar pelos sinais que aquele templo é um templo católico, nós precisamos trazer conosco sinais que indicam que nós somos santuários de Deus, que Deus habita em nós, que Deus está presente em nós. A luz vermelha indica que Jesus está no sacrário. Nós precisamos trazer sinais que indicam que Deus está presente na nossa vida e que nós somos santuários de Deus, portanto, em nós as pessoas vão encontrar o Deus vivo. E o que está acontecendo? Nós estamos trazendo para a nossa vida uma série de coisas
que vão desfigurando esse templo do Espírito Santo que somos nós. Nós estamos deixando de utilizar esses sinais para mostrar, não para se mostrar, para se vangloriar, mas para revelar que nós somos templos de Deus, onde as pessoas podem encontrar esse Deus vivo. E o que significa esses sinais? A roupa que nós usamos. Se nós não usamos uma roupa compatível com os valores da nossa fé, nós não seremos um sinal visível para o irmão que somos templos vivos do Espírito Santo, onde aquele irmão, aquela irmã vai encontrar o Deus vivo. Quais são as roupas que nós estamos usando? Infelizmente, muitos católicos não estão se vestindo adequadamente. Estou falando da roupa mesmo, porque são sinais externos. Nós precisamos reconhecer que nós somos templo de Deus, santuário de Deus, e a nossa missão é ser um sinal visível da presença de Deus, como santuário de Deus. Quando as pessoas entram em contato conosco, elas precisam encontrar em nós esse Deus vivo, e dependendo daquilo que nós usamos, da maneira como nós vestimos, nós não seremos templo de Deus, nós seremos um templo pagão. Vamos levar o outro à queda, vamos distanciar o outro de Deus, vamos impedir que o outro trilhe o seu caminho de santidade. É claro que a santidade é uma decisão pessoal, mas nós cristãos temos consciência da responsabilidade e do compromisso de cooperar com a santificação dos nossos irmãos. Que espécie de roupa nós estamos usando? Como nós estamos cuidando desse templo vivo do Espírito Santo que é o nosso corpo? Tem mais, as coisas que nós postamos, as fotos que nós tiramos, os vídeos que nós gravamos, os comentários que nós fazemos, tudo isso são sinais. Se nós não caminhamos de acordo com os princípios da nossa fé, nós não seremos esse lugar onde as pessoas podem encontrar o Deus vivo. Assim como nós conseguimos identificar que aquele templo é um templo católico, porque existem inúmeros sinais que indicam que é um templo católico, onde Cristo está presente, vivo no tabernáculo, nós também precisamos trazer esses sinais católicos. E o sinal aqui não se resume ao crucifixo, ao escapulário, à medalha, ao terço enrolado no punho ou enroscado no pescoço. Existem católicos que parecem um andor ambulante, mas não é verdadeiramente um templo vivo do Espírito Santo onde Deus é encontrado. Você tem os sinais, mas são sinais externos. Nós estamos falando dos sinais que são mais profundos. Aquilo que nós falamos, a maneira como nós nos dirigimos às pessoas, o modo como nós nos comportamos, as atitudes que nós temos. Como templos vivos do Espírito Santo, nós precisamos trazer conosco sinais que revelam que nós somos templos vivos do Espírito Santo, onde Deus é encontrado. E termino citando o texto da primeira leitura. O texto da primeira leitura do profeta Ezequiel diz que do templo saía água da sua parte subterrânea, e a água vai avançando, e por onde ela passa, a água que sai do templo vai gerando vida. Nós somos templos vivos do Espírito Santo. Jesus, do seu lado aberto, diz o texto que do lado direito do templo jorrava essa água viva. Por onde ela passava, a vida ia brotando. Jesus é por excelência o templo. Nós encontramos Deus em Jesus por excelência. Mas o mesmo Jesus disse: quem beber desta água, e do lado aberto de Jesus jorrou água, quem beber desta água, desse jorrarão rios de água viva. Aquilo que sai do nosso interior produz vida. Pelos lugares onde nós passamos, as pessoas com as quais convivemos e nos encontramos, elas encontram vida. Nós somos pessoas que passam
e que geram vida? Ou somos pessoas que geram a morte? É tão ruim se aproximar de uma pessoa que não gera vida, que gera morte. Geralmente nós fugimos dessas pessoas, porque você não fica bem, você não se sente bem. Nós precisamos, como cristãos, passar pela vida das pessoas e gerar a vida. É necessário que nós, do nosso interior, brote este rio de água viva, que tudo aquilo que sai do nosso interior possa produzir vida nas pessoas, alegria, paz, esperança, coragem. Nós estamos sendo verdadeiros templos de Deus. As pessoas estão encontrando em nós, pelos sinais que nós trazemos. Não se esqueça, nós precisamos ser cristãos em todo ambiente, em todo lugar, para que Deus seja encontrado em nós. Talvez as pessoas, muitas pessoas, não visitem o templo de pedra. Você será o templo na vida da pessoa, onde ela poderá encontrar esse Deus vivo. Nós estamos buscando ser esse templo onde as pessoas encontram esse Deus vivo. De nós está jorrando essa água que produz vida. O contato que as pessoas estabelecem conosco é um contato que gera vida na vida dessas pessoas. Vamos pedir a Jesus essa graça. Se necessário for, vamos pedir ao Senhor que Ele entre na nossa vida como Ele entrou no templo de Jerusalém. Teceu um chicote de cordas e expulsou os vendilhões, os cambistas. O que precisa ser expulso de nós? Às vezes nós ainda vivemos como verdadeiros pagãos. Nós temos ainda atitudes, comportamentos que são incompatíveis com a nossa fé e precisamos de Jesus para que Ele entre e expulse do nosso interior esses vendilhões, esses cambistas que fazem de nós um templo pagão. Nós somos santuários de Deus. Deus precisa ser encontrado em cada um de nós. Na festa da dedicação da Basílica do Latrão, renovemos a nossa fé, assumindo o bom e santo propósito de professá-la fielmente, rezando o símbolo niceno constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica,
Irmãos e irmãs caríssimos, em comunhão com a Igreja de Roma e recordando a dedicação da Basílica do Latrão, mãe de todas as igrejas do mundo, digamos com alegria: santificai, Senhor, a vossa Igreja, para que a Santa Igreja Católica e Apostólica beba das águas do rio da vida e produza frutos abundantes de santidade. Oremos. santificai, Senhor, a vossa Igreja, Para que os bispos, presbíteros e diáconos identifiquem a Igreja sob o alicerce dos apóstolos e eduquem a fé dos fiéis e dos catecúmenos. Oremos. santificai, Senhor, a vossa Igreja, Para que os cristãos da nossa diocese tenham em Deus o seu refúgio e a sua força, e a Ele se entregue desde o romper de cada aurora. Oremos. santificai, Senhor, a vossa Igreja, Para que o Espírito Santo que habita em nós suscite a paz nos corações dos seus fiéis e sacie com os seus dons todos os homens. Oremos. santificai, Senhor, a vossa Igreja, Para que os religiosos, as religiosas e os leigos, fiéis ao seu batismo e aos dons de Deus, cooperem no crescimento das comunidades cristãs. Oremos. santificai, Senhor, a vossa Igreja, Oremos pelos aniversariantes Edmil, Alexandre Ramos, Wellington Souza Nogueira. Oremos pelos enfermos Noel Ramos, Geraldo Lopes, José Geraldo Júnior, Geralda Pedro de Mello, Livânia Frutuoso e Liz Tamora. E oremos pelos familiares de Lázaro Gonçalves, falecido hoje. Que o bom Senhor conceda-lhes o consolo e a paz. Oremos. santificai, Senhor, a vossa Igreja, Senhor nosso Deus e nosso Pai, que no corpo do vosso Filho feito homem, construístes o templo da vossa glória, transformai a nossa oração comum em fonte de bênção para a humanidade. Por Cristo, Senhor nosso. amém. Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho. Aleluia. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho. Aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho. Aleluia. Cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho. Aleluia. Eu cumpri minhas promessas ao Senhor.
destes dons, o pão e o vinho. Aleluia. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho. Aleluia. Que poderei atribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho. Aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Aceitai, Senhor, as oferendas e concedei aos que vos suplicam obter a força dos sacramentos e o fruto de suas preces. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós, doadores da graça, vos dignais habitar esta casa de oração, para que, com vosso constante auxílio e favorecidos por vossos dons, nos tornemos templo do Espírito Santo, resplandecendo pela santidade de vida. Também, sem cessar, santificais a Igreja, esposa de Cristo, simbolizada nos templos visíveis, para que, como mãe exultante de muitos filhos, seja acolhida em vossa glória no céu. Por isso, unidos aos anjos e a todos os santos, nós vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo,
dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco.
Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una um só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Luís Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, do vosso Filho, Lázaro Gonçalves, que hoje chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Acolhei com bondade no vosso reino os outros irmãos e irmãs que partiram desta vida: João Maria dos Santos Oliveira, Maria Aparecida Silva Siqueira, Silvia Aparecida de Meira, Benedito Leite dos Santos, Everton Luiz, Jurema Maria de Jesus Martins. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós, e cantaremos sem cessar os vossos louvores por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado
e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Nosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de quem entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O templo de Deus é santo, o templo de Deus é santo, é construção de Deus, edificação de Deus. O templo de Deus é santo, o templo de Deus é santo, é construção de Deus, edificação de Deus. Glória ao Senhor em vossa casa, quanto amo, Senhor Deus, o universo. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos atos do Senhor. O templo de Deus é santo, o templo de Deus é santo, é construção de Deus, edificação de Deus. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de nos louvar. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Senhor. O templo de Deus é santo, o templo de Deus é santo, é construção de Deus, edificação de Deus. Deus do universo, escutai minha oração, inclinai-me de Jacó o vosso ouvido.
Oremos. Ó Deus, que nos destes a Igreja neste mundo como imagem da Jerusalém celeste, concedemos, pela participação neste sacramento, ser templos da vossa graça e chegar onde habita a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. No dia 19 de novembro, a Pastoral Familiar irá promover o jantar dançante. Será um jantar voltado para as famílias, com músicas da tradição gaúcha, músicas que serão executadas pelo cantor Leandrinho. O cardápio: costela ao fogo de chão, arroz, feijão, farofa e salada. O valor do convite, R$60. Criança até 9 anos não paga, de 10 a 12 paga meia entrada. Venda do convite com os membros da Pastoral Familiar na Secretaria Paroquial. Também temos aqui na comunidade, na mesa do Cantão do Dízimo, você pode adquirir o seu convite e participar. E na Secretaria Paroquial está à venda o jogo com 4 velas para a coroa do Advento da família. Então prepare a sua coroa do Advento, estamos nos aproximando do Advento para viver com a sua família em casa o tempo de preparação ao Santo Natal. O valor
R$20. E terça-feira, aqui na comunidade, o terço mariano às 19h30. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, o Senhor do céu e da terra, que hoje vos reuniu para o aniversário da dedicação da Basílica do Latrão, vos conceda copiosas bênçãos do céu. Amém. Deus, que em seu Filho quis congregar todos os filhos dispersos, faça de vós seu templo e morada do Espírito Santo. Amém. E assim, na felicidade de serdes purificados, possais ser o templo em que Deus habita e possuir com todos os santos a herança da felicidade eterna. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seu eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Chama